Bom dia a todos, eu sou o Fernando Golden, para quem não me conhece, e fazer a apresentação de modelo após essas duas apresentações aí realmente é um desafio. Né? Antes da gente começar, eu queria comentar o seguinte, essa história de modelo precisa ser bem entendida no seguinte aspecto. Eu não sei se é porque eu tenho uma formação de engenheiro eletricista, e para mim que sou engenheiro eletricista é fácil entender que qualquer sistema complexo, ele admite diversos modelos simultaneamente. O fato de você ter um modelo para o sistema não exclui os outros. Né? Então, o fato de que algumas coisas que eu vou falar pareçam contraditórias com o que foi falado antes, de forma alguma significa que um anule o outro. Né? Em engenharia elétrica é muito comum a gente ter um sistema, a gente faz um modelo para analisar curto-circuito. Em curto-circuito, o sistema se comporta de uma maneira. Em fluxo de carga, ele se comporta de outra maneira. Então, eu lido simultaneamente com diversos modelos. Quanto mais complexo é um sistema, mais modelos ele precisa para explicar o seu comportamento. E o que eu vou fazer aqui agora é falar um pouco sobre o conhecimento organizacional. Uma coisa que talvez esteja uma compreensão que seja necessária um pouco antes da gente se aprofundar nesses modelos que foram apresentados aqui. Então, se em algum momento parecer que há contradição, percebam que não. O que há é análises diferentes. Visões diferentes. Visões diferentes. Mesmo o elefante, né? O elefante é o elefante tocado em partes diferentes. Isso está rodando por aqui? Como é que isso está rodando? É aqui? Não, é direto no teclado. Direto. Ah, no teclado? Não achei aqui nesses 25 botões. Bom, então esse slide aí é um slide que eu sempre procuro deixar claro que o que eu estou defendendo aqui são algumas ideias, e essas ideias não necessariamente são ideias adotadas da empresa onde eu trabalho, que é Furnas, não necessariamente são ideias da SBGC, nem necessariamente são ideias do programa de doutorado onde eu estou fazendo doutorado, que é o PEPED da UFRJ. O objetivo aqui é a gente entender a dinâmica do conhecimento organizacional, propor um modelo, vejam bem, não é um modelo de gestão do conhecimento, é alguma coisa talvez anterior a isso, é um modelo propondo a entender a dinâmica do conhecimento organizacional. E a gente vai tentar entender quais são as repercussões desse modelo na inovação e na eficiência inovativa, que é um termo que eu venho utilizando lá do Douglas North, para não confundir com aprendizado organizacional, porque em alguns momentos a gente fala em eficiência adaptativa, em contraposição à eficiência alocativa, e as pessoas entendem que essa eficiência alocativa, esse aprendizado organizacional, se dá dentro de salas de aula, com cadeiras e professores, e não é nada disso. É outra coisa completamente diferente. Bom, a gente vai falar um pouco sobre conhecimento organizacional, e eu vou deixar claro de início que essa ideia do conhecimento organizacional não é de forma nenhuma uma unanimidade entre pesquisadores. A gente tem bem claramente duas correntes, uma corrente que vem lá do Nonaka, né, um trabalho que já tem mais de 15 anos de pesquisas, em que se tenta entender como é que funciona o conhecimento organizacional e como é que são os passos para a criação de conhecimento organizacional. Em contraposição a isso, um grupo de pesquisadores, capitaneado hoje pelo Foz, Nicolai Foz, diz que não, que isso é uma bobagem, isso é uma perda de tempo. O conhecimento organizacional não é nada mais nada menos que um conhecimento tácito coletivo, uma coisa muito difícil de se lidar e não vale a pena perder tempo com ele, melhor se enveredar por um caminho da governança do conhecimento. E aí a gente percebe que talvez por desconhecimento, algumas pessoas que pensam estar fazendo gestão do conhecimento organizacional, na prática estão fazendo governança do conhecimento, uma regulação do conhecimento dentro da organização. Esses dois caminhos eu venho trabalhando na ideia de uma síntese, que eles na verdade não são contraditórios, eles são complementares. E a gente vai tentar ver como é que isso funciona. Então essa pergunta é uma pergunta que se faz. Se a gente fala o tempo todo que o conhecimento está nas pessoas, como é que de repente a gente fala em conhecimento organizacional? As empresas são capazes de criar conhecimento, elas são locos de conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? E se esse conhecimento acontece, como é que ele acontece? Será que esse conhecimento organizacional é a mesma coisa que um conhecimento coletivo? É simplesmente a soma do conhecimento das pessoas que compõem a organização? Né? A gente tem aquela história lá do chinês, não sei se vocês conhecem. O chinês pergunta, quanto é 1 mais 1? Se for 2, você não fez nada de extraordinário. Se for mais que 2, você tem sinergia. Você compôs alguma coisa que é mais um todo que é maior que a soma das suas partes. E se você tem 1 mais 1 for menor que 2,
é uma espécie de um casal que precisa se separar, né? Alguma coisa não está funcionando bem. Então, a ideia aqui é a gente pensar no conhecimento organizacional como um todo, que é maior que a soma de suas partes, e não é de forma nenhuma, como muitos confundem, simplesmente o conhecimento coletivo. O conhecimento coletivo é a ideia de nós pegarmos, nós todos aqui, entra um cara aqui com um problema e pede para a gente resolver, cada um de nós tem um pouco de conhecimento, a gente vai tentar ajudar ele a resolver. Vai ser uma primeira tentativa. Aí ele resolve, vai embora, entra outro com outro problema, nós já nos conhecemos um pouco melhor. Nós já não vamos pensar de forma, a gente vai começar a dividir as tarefas. Então, o conhecimento organizacional, de forma nenhuma, é simplesmente um conhecimento coletivo. Ele se forma, ele tem uma outra estrutura que precisa ser melhor entendida. Bom, então essa história do conhecimento organizacional, a gente tem como principal referência, acho que o dois. E a setinha, você pode usar a setinha também do Setinha? lado. Jacques Reginal. Que é mais embaixo, Aqui. Bom, então essa história do conhecimento organizacional, a gente sabe que o principal trabalho mais citado, mais referenciado, é o trabalho de Nonaka, né? Na verdade, Nonaka começou a estudar em 1991, mas o que a maioria das pessoas conhece é o livro dele de 1995, que foi escrito em conjunto com Takeuchi, e nesse livro ele dizia que o conhecimento organizacional é criado com base nos conhecimentos de todos da organização. Daí a dificuldade que às vezes a gente percebe de diferenciar o que é conhecimento organizacional e que você não tem como entender o conhecimento organizacional sem tentar entender como é que é criado o conhecimento das pessoas que compõem a organização. Daí a necessidade de você entrar na cognição, na epistemologia, na psicologia organizacional, é uma coisa interdisciplinar e não é uma tarefa simples. Outro aspecto importante é que o conhecimento organizacional é um ativo intangível. E lidar com ativos intangíveis é mais fácil falar do que na prática fazer. A gente sempre, de tempos em tempos, cai em armadilhas porque o nosso raciocínio é direcionado a lidar com tangíveis, e quando a gente vai lidar com intangíveis, a gente às vezes demora a perceber que coisas que funcionam bem para tangíveis, na prática não funcionam para intangíveis. Tem que ter maneiras diferentes de lidar com essas coisas. E o conhecimento organizacional, então, vou fazer aqui um salto teórico grande, vocês me perdoem, a gente na verdade precisaria de muito mais tempo para tentar entender isso em maior profundidade, mas para o que a gente pretende aqui, que é uma apresentação de 20 minutos, eu vou dizer que esse ativo intangível da empresa, que é o conhecimento organizacional, ele, para se caracterizar como um recurso, né? Tem toda aquela ideia da visão baseada em recursos, né? Para se caracterizar como um recurso que seja capaz de criar vantagem competitiva para a organização, ele tem que atender àquele referencial do Barney, que é o VRIO. Né? Meu amigo aqui hoje falava VRIO, né? Eu falo VRIO, mas é a mesma coisa. VRIO, tem que ter valor, ou seja, tem que ser capaz de ajudar a empresa a enfrentar ameaças e oportunidades, tem que ter raridade, porque se não for raro, todo mundo tem, aí ele não cria vantagem competitiva. Tem que ser difícil de imitar, porque se não for difícil de imitar, todo mundo copia. E principalmente, o que influencia a gestão do conhecimento organizacional, que é o motivo da gente estar aqui, a organização tem que ter processos e políticas adequadas a lidar com esse conhecimento organizacional. Senão ele vai embora e a empresa nem percebe. Né? A gente tem um exemplo clássico aí da Xerox, né, no laboratório de Palo Alto, desenvolveu uma série de aperfeiçoamentos, de inovações, e não foi capaz de lidar com essas inovações. As empresas vivem isso no dia a dia. Tem uma opção de coisa interessante acontecendo dentro das empresas, mas elas não têm políticas e processos adequados a lidar com isso. E aí essas coisas acontecem, emergem, né, borbulham e se desaparecem e vão embora, porque aí na empresa não tem campo para aquilo prosperar. Né? Então é isso que a gestão do conhecimento organizacional, no fundo, vai fazer. Ela vai vai criar as capacitações dinâmicas que vão possibilitar que a empresa esteja sempre se renovando, sempre se adaptando aos seus ambientes de negócio.